Meus amores, é um bom dia, uma quinta-feira, né? Bom trabalho para vocês e que Deus abençoe as nossas vidas, né? E eu tava lendo, hoje de manhã eu amanheci lendo o livro de Apocalipse. Só que eu não vou soltar para vocês Apocalipse, não. Eu vou soltar para vocês os sonhos e junto com os sonhos eu solto os versículos, né? Se for para o livro do Apocalipse, eu leio que tá, é o que se refere ao sonho, né? Porque eu vou ficar soltando os sonhos praticamente direto, né? Por causa de quê? Porque Jesus está pedindo pra gente alertar vocês. Isso, com o sonho da soltação das escrituras, né? Meus amores, é só para alerta. É para alerta mesmo. Essas visões que Cristo me concede é só de alerta. Só para as pessoas se alertarem, se acordarem desse sono. Que é o sono terrível, né? É o sono da negligência, né? O sono da negligência é o sono que não se alerta que Cristo está voltando, não enche as suas candeias de azeite, né? O noivo chega, tá todo mundo apagado, que é para ser luz, tá tudo treva, né? Então, é por isso que, né, a gente tem que pregar a palavra de Deus, né? Eu tô aqui em Jesus viu que foi que eu perguntei lá agora. Eu perguntei se era para me falar. Essa parábola ela não é muito grande, ela é uma parábola pequena, né? Mas ela tem um grande significado, né? Mas, irmãos, é porque aqui em cima tem instrução sobre a adoração, glória a Deus. Também nessa daqui, essa daqui é principalmente para que eu gosto de adorar ele, né? Eu tenho que prestar atenção, né? E sobre essa parte aqui da orientação para as mulheres, né? Tem o nome de Eva e tem o nome de Adão, que foram os primeiros seres viventes da face da terra, né? Eva e Adão. Eu sempre defendi Adão, né? Por quê? Porque o Messias, o Cristo, é o o Iau, né? Então, ele disse que ele é o início. Então, se ele é o início, eu tenho que defender a ele com unhas e dentes, né? Por que, meus amores? Porque ele é o início de todas as coisas, né? E ele ainda é o fim, para completar, ele é o início e o fim, né? Então, assim, ele foi o primeiro e é o último, né? Glória a Deus. Então, assim, bora lá. E esse versículo tem... Glória a Deus. Eu fui passando, esbarrei mesmo em cima dele. E aqui também tem vários versículos que eu li. Eu tava um dia assim, meio assim, como é que eu quero dizer? Querendo que ele falasse alguma coisa, né? Aí primeira coisa que ele fez, começou a falar comigo em versículo, a respeito do que eu tava conversando com ele, né? Aí, meus amores, ó, vocês prestem bem atenção. Tá próximo, ó, vocês, do tempo que Cristo fez o sacrifício por dia de hoje, tá com muito tempo que o Consolador tá na terra, conosco, abrindo a nossa mente para a verdade, trazendo à luz a nossa para que a gente veja as coisas com claridade, né? Sobre as coisas que estão escritas nas Santas Escrituras. Ele sempre abre os nossos olhos. Quando as pessoas vão cometer coisas que é ilícito da vontade de Deus, ele sempre diz que aquilo dali não é certo, que dali está errado. Vocês não são mais do mundo, vocês pertencem ao Deus de Israel. E vocês têm que ter pensamentos diferentes, né? Ele sempre alerta. Vou começar logo com os versículos, que ele começou me chamando a atenção, né? Eu cheguei para ele, eu fiz umas perguntas a ele, né? Em cada versículo que eu olhava, tinha a resposta do que eu perguntei a ele. Primeira coisa que eu perguntei a ele, ó. A primeira coisa que eu perguntei a ele, né? Ele aqui do meu lado, né? Eu perguntei a ele, eu disse assim, eu fiz essa pergunta a ele, eu disse assim, meu Deus, como é que eu vou ensinar esse povo? Olha o que é que ele respondeu pra mim. Aqui na Santa eu fiz essa pergunta a ele, né? Ele pegou ferrado. Olha o que é que ele respondeu. Persiste em ler
Exe... Só não pode falar. Cadê? Exalta, exalta e ensina até que eu vá. Vocês sabem que quem vai sair daqui é o Consolador, né? Então, preste atenção que foi que ele me respondeu. Quando ele me respondeu até que eu vá, a minha ficha caiu logo. Até que eu vá. Pra onde é que ele vai? O reino do céu, né? E ele pediu aqui, ó, presta bem atenção, vou repetir esse versículo pra vocês, ó. Persiste em ler. Ele tá mandando eu continuar lendo as Santas Escrituras. Exalta, exalta e ensina até que eu vá. Meus amores, os sonhos, ainda até os sonhos eu soltar pra vocês, ainda até que tá entendendo? Mas quando é pra me exaltar, o bicho já pega, né? Que só em soltar o sonho as pessoas já ficam com aquela cara assim, a valer pra exaltar. Mas eu vou, né? Quem manda é ele, né? E meus amores, justamente que ele veio falar comigo agora de manhã. Esse foi o versículo. Qual foi o versículo, Meire? 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4. E o versículo 13. Agora eu vou ler o versículo 11. Porque ele falou comigo, foi em versículo e foi em versículos dividido, entendeu? Ó, manda estas coisas e ensina as. Eu falei com ele e ele ficou o quê? Direto falando, tá entendendo? Pra me falar e ainda ensinar vocês. Aí o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar tudo do jeito que ele manda, entendeu? Manda estas coisas e ensina as. Aí tem um pontinho lá no final. Igualmente o outro que tinha assim, até que eu vá, tem um pontinho lá no final. Vou ler outro versículo para vocês, ó. Ele falando comigo em versículos separados. Vocês prestem atenção que eu estou falando para vocês, ó. Esta palavra é fiel e digna de todo aceitação. Aceitação. Você está vendo aí? E tem pessoas que ignoram. E tem a palavra de Deus e ignora. O último versículo aqui. Eu deveria ter colocado aí depois ter colocado 2, depois ter colocado 3, porque foi versículos assim diferentes que ele falou comigo, né? Continuando. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Entendeu? Tem que orar, tem que se santificar a Deus e é porque se santifica na palavra. Entendeu? Se as pessoas se santificassem na palavra, não precisava ninguém exaltar ela, ninguém. Porque aqui está dizendo assim, perserde em ler. Ele já está chamando a minha atenção, para me ficar continuando lendo. Exalta, para me falar com o povo. E ensina até que eu vá. Cristo deixou o Consolador aqui na terra por quê? Primeiro, Cristo deixou o Consolador aqui na terra para nos confortar, para estar sempre por perto de nós. Então, e aqui ele está dizendo que é para me fazer o quê? Então, meus amores, encerrei aqui, agora bora para a parábola lá que eu falei para vocês, né? Ó. Vou soltar o sonho. Vou soltar o sonho do arrebatamento e vou soltar o terceiro sonho, que ele prega nas redes sociais comigo, né? Ó, eu sonhei que eu tava no pé da minha porta. Quando eu olhava pro céu, eu avistava Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. E eu olhava pro lado direito dele, né? Tinha uma carreira imensa de anjos. Que eu olhava assim, tentando ver até onde os anjos iam, tá entendendo? Era tanto anjo que não dava nem, tá entendendo? Pra ver os finais de tanto anjo. E que é o exército dele, né? Você sabe que o exército já tá dizendo, é muito grande, né? Então, e quando eu tirei a vista dele, eu vi Jesus completinho, dos pés à cabeça. Não vi os pés dele porque estava em cima das nuvens. E vi a lateralzinha do rostinho dele. E quando eu tirei os olhos de Jesus, eu já não estava dentro da minha casa, não. Eu já estava lá no meio da rua, suspensa do chão. E eu olhando para baixo. E lá no começo da minha rua, meu filho ia andando para lá. E eu olhei por cima e a rua estava rachada de uma ponta a outra.
E meu filho, lá no começo da rua, como eu falei pra vocês, ele tava andando pra frente, né? E eu olhei pro cemitério, vi umas pessoas subindo ao encontro de Jesus. Aí eu me acordei. Aí o Raio me deu logo aquela preocupação, disse assim, vixe, é o sonho do arrebatamento. Mesmo como é que tu sabe? Porque tem escrito nas Santas Escrituras que no dia que ele viesse, ele ia tirar os mortos do cemitério. Então, não é o arrebatamento não? Vocês não acreditam que é o arrebatamento não? Se nas Santas Escrituras diz que no dia que ele vinha, ele retira de dentro do cemitério os mortos. É muita incredulidade, as pessoas não creram. Se está tudo escrito, ele só fez me mostrar, né? E eu tive o prazer imenso de eu conhecer meu Salvador, né? O homem que deu a vida por mim na cruz do Calvário, né? No Gólgota, né? E deixa eu... No momento que eu me acordei, eu fiquei com aquela preocupação, né? De contar, né? Primeiro que eu contei pra minha família, ela botou aquela cara de incredulidade, estão na igreja, estão servindo a Deus. E é como se Deus tivesse mudado. Vocês veem, o Deus de antigamente é o mesmo Deus de hoje. E ele sempre aparecia para as pessoas em sonho, falava com as pessoas em sonho. Entendeu? Por que ele mudou? Não, ele nunca mudou. E agora também no final dos tempos, né, tá dizendo que ele ia dar visões a muitas pessoas. Nem mesmo assim as pessoas acreditam, nem mesmo assim as pessoas creem nele. Aí, meus amores, me dói a minha alma. E tá escrito. Já que vocês não acreditam nas visões, acredita pelo menos no que está escrito. Pois mesmo mostra para nós os detalhes do teu sonho nas Santas Escrituras. Eu mostro. Não mostro só um, não. Mostro vários detalhes que tem escrito. Que tem escrito nas Santas Escrituras sobre o dia do arrebatamento. A internet tá cheia assim, de vídeo meu só conversando com vocês. Mostrando. Vou sair daqui. Depois eu volto pra cá. Vou botar aqui logo bem grandão, que é pra me saber, que é pra me voltar pra casa de novo. E vou mostrar logo, porque eu vi ele em cima das nuvens junto com o seu exército de anjos. Vou mostrar logo aqui em Mateus, glória a Deus, Mateus 24. Pronto. Para confirmar a vocês, quem eu vi em cima das nuvens junto com os anjos. Ó. E logo após a aflição daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerão no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Confirmei o que? A parte que eu vi Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. Acabei de confirmar vocês nas Santas Escrituras. E Cristo, sabe o que Cristo falou? Quando Tomé disse assim, eu não creio nele não, eu só creio quando eu tocar nele. Quando eu tocar nele, ainda botar o dedo no lado que foi o transpassado. No lado dele que foi o transpassado. Se eu tocar nas mãos dele, trocar no lado dele que foi o transpassado. Cristo, quando Cristo apareceu para ele, Cristo foi logo... E Cristo ainda repreendeu ele. E Cristo ainda disse, toca nas minhas mãos, olha os meus pés e toca no meu lado. Para que ele creia. Muitas pessoas vão deixar para o quê? Para colher a salvação da sua alma quando vocês verem ele. Isso vai ser tarde para vocês. Continuando aqui. Não vou continuar aqui não, vou parar, que eu já mostrei esse detalhe para vocês, né? Do meu sonho. Vou mostrar outro detalhe do sonho que eu dessa visão aí no livro do Apocalipse. Bora lá pro livro do Apocalipse agora. Pronto, já tô aqui. Não é aqui não. Mais aqui pra frente. Pera aí, voltando. Glória a Deus. Voltando mais um pouquinho. Pronto, já tá aqui. Sobre a rua rachada. Presta atenção. A vinda de Jesus não é como vocês pensam, não. Preste atenção nos detalhes. É o mesmo detalhe do que eu acabei de ler com vocês. Só que tem falando sobre o quê? Sobre um grande tremor de terra. Que vocês sabem que um grande tremor de terra é um terremoto, né? Então, pronto. Bora ler aqui, ó. E vocês vão ver que a vinda de Cristo vai ser o quê? Eu vou ler pra vocês. Bora lá. E havendo aberto o sexto selo, olhei e vi que houve um grande tremor de terra.
Sobre a rua rachada, que eu vi a rua rachada, acabei de explicar a vocês nas Santas Escrituras. Continuando mais ainda. E vocês viram que quando eu li que apareceu aquela passagem lá em Mateus 24, né? Eu li para vocês, vocês viram. Quando o sol ficou quando o sol ficou preto e a lua ficou vermelha, né? Apareceu o sinal. E as estrelas do céu cairão e as potências do céu foram abaladas. Aparecerá o sinal do Filho do Homem em cima das nuvens. E foi do mesmo jeito. E todas as tribos da terra se lamentaram. Vão se lamentar por quê que vocês vão se lamentar? Porque vocês escutaram, mas vocês não deram ouvido. Escutaram, mas vocês não botaram em prática. Porque teve pessoas no livro de... Depois eu saio daqui e vou explicar outra coisa para você. No livro de... No livro de João está dizendo que um profeta dele ia ficar vivo até o dia da vinda dele. Presta bem atenção. Ele diz que um profeta dele ia ficar vivo até o dia da vinda dele. Entendeu? Bora aqui. E havendo aberto o sexto selo, você está vendo? A vinda de Jesus vai ser no sexto selo. Olhei e vi que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como um saco de sigilo. E a lua tornou-se como sangue. Primeiro detalhe. Houve um grande tremor de terra. Segundo detalhe. O sol, aqui no livro do Apocalipse, Apocalipse 7, e o versículo 12. O sol se tornou-se negro. E a lua se tornou-se como sangue. Então, aí, meus amores, eu poderia continuar, mas as mesmas coisas que tem em Mateus 24. E preste bem atenção. Essas pessoas que ficarem, então, assim, elas vão ter que se esconder. Aqui tem dizendo, eu vou ler só aqui o último versículo para vocês. Esse dia vai ser um dia assim que terrível para todo ser humano na face da terra. Rico, pobre, todos. Ó, deixa eu ler aqui, ó. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos e todos os servos e todos os livres se esconderam nas cavernas e nas rochas das cavernas. Muitas pessoas vão se refugiar com medo dele. E aqui mais embaixo, olha esse versículo aqui, ó. E diziam monte e aos rochedos, cai sobre nós e esconde nós do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Será que vão conseguir se fugir? Será que vão conseguir fugir? Primeiro é difícil. Então, continuando aqui. Porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá substituir? Quem poderá fugir? Os que escapar, como está dizendo aqui que vai escapar, né? Então, se isso aqui não é a consumação do século, não é a consumação do povo da humanidade da terra ainda não. Porque vai escapar, a gente vai pedir o quê? Aí cabe aquele versículo, né, que as pessoas vão pedir a morte não vai. Glória a Deus. Meus irmãos, olha como vai ser esse dia do arrebatamento. Depois eu vou soltar outro sonho. Pronto, já tá mesmo em cima. Ó, vou soltar outro sonho aqui, que é com certeza continuação. É continuação. Meus amores, hoje eu já tive outro sonho, a Ramon se inquieta. Mas glória a Deus, depois eu faço outro vídeo e solto pra vocês. Mas vou soltar pra vocês. É sonho, é visão, a gente tem que soltar, né? Olha, eu sonhei que eu tinha saído. E quando eu voltava, eu entrava dentro de uma casa. Na hora que eu vinha, né, andando, eu via a rua normal, as casinhas tudo normal, as pessoas tudo dentro das suas casas, tudo normal. Quando eu entrava dentro da casa, eu entrava dentro de uma casa. Nessa casa estavam meus 2 filhos. Eu entrava, eu falava com eles quando eu saía pra fora. Tudo destruído.
tudo, não tinha mais nada em pé, nada estava mais em pé nos seus cantos. Tudo, 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 tudo destruído. Naquele momento que tudo estava destruído, eu olhei, eu olhei para cima. Quando eu vi tudo destruído, eu olhei para cima, né? Caçando ele, né? Glória a Deus. Caçando ele, caçando o meu rei, né? O meu salvador. Aí quando eu arrebei a vista para cima, a primeira coisa que eu vi foi 3 anjos. Tem 3 anjos no livro do Apocalipse. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Uhum. É porque eu tenho que marcar, meus amigos, para quando eu sair do livro do Apocalipse direto para cá, né? Ó, vi 3 anjos no céu. Deixa eu procurar aqui. Porque no livro do Apocalipse tá falando sobre 3 anjos e vocês prestem atenção. Cadê meu paizinho amado, dono da minha alma, dono do meu corpo, dono do meu coração? Pronto, tá aqui, ó. Apocalipse 14. E aqui, meus amores, aqui é glória a Deus. Os 3 anjos, aqui tem dizendo, ó. E vi outro anjo voava pelo meio do céu que tinha o evangelho eterno para proclamar proclamar aos que habitam sobre a terra e a todas as nações e tribos e línguas. Esse aqui, sabe o que é? É o que está acontecendo. Isso aqui está falando, sabe, justamente, sabe sobre o quê? Que nós estamos espalhando o evangelho, nós estamos trombeta na face da terra, espalhando a palavra de Deus nos 4 cantos da terra. A internet está cheia de pessoas falando da palavra de Deus. Muitas pessoas, se forem pegas, forem tragadas, mas você já conhece a palavra de Deus, entendeu? E ó, dizendo com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que faz o céu e a terra, o mar e a fonte das águas. Então, meus amores, isso aqui passa justamente é sobre o que? Falando sobre a besta, para depois vir a colheita, né? Glória a Deus. Nós vamos ter que passar por isso aqui, glória a Deus. No livro, lá no começo do livro de Apocalipse, fala, né, que a gente vai ser livre dessa hora, né? Mas aqui também no livro de Apocalipse, versículo 4, tá falando que a gente vai passar por isso, que é justamente a aflição que tá lá no livro de Mateus, né? Que é justamente sobre isso, né? Glória a Deus. Que Deus tenha de piedade de nós, né? Por isso que eu oro, meus amores, eu oro. Pronto, agora eu vou voltar lá pro canto onde eu tava, né? Que eu vou ler pra vocês. Ó, eu vi os 3 anjos, mostrei pra vocês lá que tem, né? É só vocês continuarem lendo. Eu li, era Mateus 13, ó, Mateus 14, eu li do primeiro versículo. Aí vocês vão lendo até, tá entendendo? E agora eu vou pra cá pra vocês ver o dia da vinda do Senhor, como é que vai ser. Deixa eu terminar de soltar o sonho. Quando eu vi os 3 anjos no céu, que eu tô soltando o sonho, tô soltando os sonhos, ainda tô mostrando os detalhes do sonho na Santa Escritura pra vocês, para que vocês compreendam mais ainda, entendeu? Quando eu vi os 3 anjos no céu, quando eu falei com meus filhos, que eu saí pra porta, que eu vi os 3 anjos no céu, que eu olhei, que eu vi tudo destruído. Quando eu vi tudo destruído, que eu olhei pro céu, a primeira coisa que eu vi foi 3 anjos bem pertinho de mim. Ele não estava assim 3 metros distante do chão e 3 metros distante de mim. Estava assim um pouquinho, assim uns 4 metros distante do chão, acho que seja. Não dá pra gente contar, mas eu sei que era bem pouquinho longe do chão, entendeu? Mas nos ares, entendeu? E bem próximo de mim, entendeu? E eu fiquei, eu disse assim, vale, cadê Jesus? Eu perguntando, né, cadê Jesus? E eu caçando, quando eu olhei assim pra cima, eu vi as sandálias dele e vi as bordas do vestido de Jesus. Porque eu já vi Jesus no arrebatamento, então eu conheci ele, entendeu? Ele em cima, ele tava assim, acho que faltava assim, acho que talvez era menos do que isso, assim, bem pertinho assim da minha cabeça, entendeu? Aí, meus irmãos, eu entendi, foi por isso que aquele canto foi poupado, aquele canto tava em pé, porque ele tava em cima de mim. E aquele canto ali, né, quando aconteceu isso que eu vi ele, né, eu peguei isso assim, eu chamei o meu filho mais velho, assim, Jones, vem aqui. Na hora que o Johnny, o meu filho mais velho, veio, ele já veio logo, já foi logo se prostrando perante a ele, de quem estava em cima da minha cabeça. E
outro irmão dele também acompanhou, foi logo se prostrando também perante a ele. E eu tava em pé, mas debaixo dele, né? Glória a Deus, meus amores, eu a amo, entendeu? Ele tava em cima de mim, glória a Deus, em cima da minha cabeça assim, entendeu? Meus amores, é muito maravilhoso. Dava pra passar essa mão? Não dava pra, tá entendendo? Porque ele tava um pouquinho alto assim, tá entendendo? Então, assim, meus amores, aí, na hora que aí eu me escorei assim, eu disse assim, eu não fui com ele, olha meus pensamentos, mas eu vou explicar pra vocês porque foi que eu falei isso, entendeu? Eu peguei e disse assim, eu não fui com ele, porque eu fiquei pra pregar o evangelho, eu dizia desse jeito. E eu olhava por meus filhos que estavam no chão de joelho, né? Eu disse assim, eles dois estavam sem camisa. E eu disse assim, Jones, agora não há mais tempo, piscar de olho ele vai sumir daí. Eu dizia desse jeito. Eu tirava a vista dos meus filhos, colocava a vista para dois anjos que iam descendo para a terra. Esses dois anjos, na hora que ele descia para a terra, um descia no canto, outro anjo descia em outro canto. Na hora que ele tocou o primeiro anjo, na hora que ele tocou os pés no chão, ele já foi logo tocando fogo. Uma lavareda de fogo branco. Meus amores, e o outro anjo tinha descido lá nos matos secos, né? Acho que nos matos secos. Assim, como se fosse assim, cajueiro paudado. Tem lá aquelas as galhazinhas tudo lá no chão, paudadinha, seca. Do mesmo jeito, esse anjo estava lá. E na hora que eu tirei a vista do anjo, né? Mesmo que tu tem algum detalhe das Santas Escrituras para falar desses anjos, tem nas Santas Escrituras, mesmo no livro do Apocalipse. Bota lá de novo. Depois eu volto para cá de novo. Para Mateus não, para Apocalipse. Sobre o anjo que tem um fogo, né? O outro anjo que tem a foice, deixa pra lá, né? Tá aqui também na Santas Escrituras, né? Porque foi dois anjos que desceu pra terra, né? Mas olha, preste atenção. Vou falar do primeiro anjo que tava com fogo. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo. E chamou-o com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo, lançai a tua foice aguda e vinga e vítima os cachos das uvas da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Uva somos nós, que prega a palavra de Deus. Esse aqui é o que está falando de dois anjos, né? Mary, quem é esse anjo? Quem é esse anjo que tem a foice, Mary? Que tem uma foice aguda. Glória a Deus. Está nas Santas Escrituras, no livro do Apocalipse também. Preste atenção. Vocês vão reconhecer quem é pelos detalhes. Até que eu coloquei o nome dele aqui também, né? Mas vou colocar outro nome aqui. Porque eu vou colocar o nome que é o nome dele mesmo, verdadeiro, né? Não o nome que deram a ele. É o nome que Deus mandou dar a ele, entendeu? Eu vou botar de caneta azul. Glória a Deus. Pronto, meus amores. Coloquei, glória a Deus. Eu fico morrendo de alegria quando eu faço as coisas. Ó, pra ele, né? Aí, meus amores, presta bem atenção. Olha nos detalhes desse versículo, ó. Eu vou ler dois versículos para vocês entenderem quem foi que fez isso, justamente esse anjo do fogo e esse outro anjo, ó. E olhei e vi que houve... Peraí. E olhei e vi uma nuvem branca e assentado sobre ela, sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem. Vocês sabem que é o Messias, né? O Filho do Homem, então, assim, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro. Vocês sabem que Cristo, quando ele veio para a terra, ele deixou o seu trono lá de glória e veio para a terra. Então, ele é o nosso Deus. Ele é o nosso que? O nosso Messias, o nosso Cristo, entendeu? E é o nosso Iau, glória a Deus. E na sua mão uma foice aguda. Vixe, então é Jesus? Glória a Deus, meus amores, vocês prestem atenção.
Quem vai vir sobre nós é ele pessoalmente. Eu a amo, porque vai ser ele, meus amores. Vai ser ele, glória a Deus, vai ser ele, meus amores. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Continuando o versículo. E outro anjo saiu do templo, chamando com grande voz ao que está assentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cegar. A hora da cega é vinda, porque já a seara da terra está madura. Esse nome aqui, seara, ele me mostrou no céu. A seara da terra já está madura, já está no ponto de ser colhida. Você se prepare. Nós estamos prestes a fazer o quê? Nós estamos prestes a ser colhida a face da terra, para nós ir morar com ele para toda a eternidade. Se tiver com santificação, se tiver, vocês prestem atenção, algo que eu vou ler agora. Se vocês tiverem o quê? Lavado, colhido pelo sangue do cordeiro. Mesmo a gente come do corpo, bebe do sangue. Tem que estar santificado. Não adianta só tu comer do corpo, beber do sangue, ter vida eterna para sempre, e estar com as tuas vestes contaminadas, suja, entendeu? Mesmo a gente bebe o sangue, né, para limpar nossas vestes, sim, mas não pode. Tem um versículo, meu Deus. Tem um versículo aqui nessa escritura que diz que a gente tem que ser luz e a gente tem que se examinar nós mesmos para ver se não há em qualquer cantinho do nosso corpo treva. Porque se tiver, a gente tem que botar para ir embora, entendeu? Porque por causa dessa trevazinha, nós podemos perder a nossa salvação da nossa alma, entendeu? Isso ninguém quer. Então, bora pra cá, ó. Vou ler aqui, ó, para vocês verem que nós fomos comprados para Deus e para Cristo, como primícias, porque fomos comprados com preço de sangue. Olha aí, ó. É Apocalipse 14. Estes são os que não estão contaminados com mulheres. Mulheres são religiões. Mulheres que representam. A mulher que representa aqui no livro do Apocalipse, a mulher que está sentada na besta lá, a igreja, é uma igreja, como é que chama, meu Deus? A grande Babilônia, né? Porque essa grande Babilônia é o grande templo católico que está estabelecido aqui na face da terra. E vocês veem que ele está cheio. Mas o pecado dele é tão grande, porque a Bíblia, as Santas Escrituras falam sobre idolatria, sobre o que? Deus uniu o homem à mulher. O primeiro casamento quem fez foi Deus, entendeu? E o que foi que aconteceu? Quem foi o que foi que aconteceu? Deus casou Adão e Eva, né? Então, eles foram casadinhos, teve Caim e Abel, entendeu? E eles tinham conhecimento do bem e do mal. Aí foi que a maldade se espalhou no mundo inteiro, né? Não foi atrás de... veio pelo que? Adão e Eva, pelo que eu entendi, eles obedeceram a Deus até o final do seu dia aqui na face da terra, até eles morreram. E vocês veem que ele foi um povo que eles viveram muito tempo. Por quê? Porque eles se alimentaram, sabe de quê? Da árvore da vida, a árvore da vida. Quem come da árvore da vida vive muitos e muitos anos, tá entendendo? Só se para, talvez se parasse de comer, né, que vai morrer. Mas vocês veem que eles foram o povo que viveram mais tempo na terra. Por quê? Porque a descendência deles, meus amores, vem do jardim do Éden. E eles o que? Eles se alimentavam da fruta da fruta do conhecimento, que eles não era para nunca ter provado, né? Mas eles se alimentou justamente de quê? Da árvore da vida. Por isso que eles viveram esse horror de tempo na terra. Qual é a pessoa que com esse tempo inteiro ela consegue viver e ainda consegue... A pessoa com 100 anos, a pessoa está bem velhinha. E esse pessoal, com certeza, ele não envelheceu com 100 anos, não. 100 anos, 200 anos, 300 anos, eles não envelheceram, não. Eles estavam no ainda assim, vocês sabiam? Por quê? Porque eles comiam da árvore da vida, entendeu? Não tinha como eles ficarem velhos. Eles morreram, né? Porque foi acabando o efeito daquela planta maravilhosa, a qual vocês rejeitam. Quando vocês não colhem a salvação que Cristo lhe concedeu da alma de vocês, que Cristo fez um sacrifício. Esse sacrifício precisa ser colhido. Como vocês não colhem, vocês não podem participar da árvore da vida, entendeu? Vão viver para sempre, mas sendo para sempre atormentado. Mesmo dia que tem essa Santa Escritura, já fiz vários vídeos para vocês. Vocês assistem os meus vídeos, que é para poder vocês entenderem. Eu leio, eu falo, explico tudo nas Santas Escrituras e mostro que está escrito. Se vocês forem enganados, assim que Jesus vir, que parar o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário por toda a humanidade. Aí, meus amores, mas o que? Teve pessoas falando com vocês, entendeu?
Pronto, meus amores, eu vou sair daqui agora e embora pra lá, né? Pra me continuar o sonho. Eu parei o sonho pra poder explicar a vocês, né? Detalhe por detalhe. Deixa eu continuar aqui. Aí, meus amores, eu expliquei sobre o anjo, sobre os dois anjos, né? Que eu vi, né? Agora, ó, quando eu tirei a vista dos dois anjos, eu peguei e voltei o quê? Pro canto. Eu voltei, eu voltei a vista pro canto onde eu tava. Quando eu tirei a vista dos anjos, eu voltei a vista pro canto onde eu tava. Aquele canto já não existia mais, que dali já não dava pra ver mais nada. Aí eu olhei pro céu, olhei pra destruição e eu olhei pro céu. Na hora que eu olhei pro céu, eu vi um homem subindo daquela destruição. Uma pessoa só. Uma pessoa só. Ele subindo pro céu. Aquela pessoa, ele estava servindo a Deus em espírito e em verdade. E seguindo todas as coisas que tem escrito nas suas escrituras. Foi por isso que ele foi pro céu. Eu vi ele estava de calça, ele estava de blusa, entendeu? Ele estava sendo conduzido ao céu. Quando eu tirei a vista desse... E outra coisa, mais um detalhe para vocês. Ele era igual assim, igual uma lâmpada. O corpo dele era igual uma lâmpada. Por isso que Jesus referiu aquela parábola da candeia. Por quê? Porque o corpo do homem estava igual uma lâmpada mesmo, entendeu? Todo resplandecente. Dá pra ver alguma coisa? Não dá pra ver nada. Por causa de quê? Por causa do... Como é que chama, meu Deus? Não dá pra ver nada, sabe por causa de quê? Por causa da luz, entendeu? Mas deu pra mim ver que ele tava de camiseta. Eu digo assim, meus amores, é porque quando eu vejo Cristo com aquelas vestes transparentes, né? Assim, a veste de linho, você tá vendo que elas são fininhas, transparentes. Mas devido à luz, a santificação é tão grande que a gente não enxerga nada, entendeu? A gente só enxerga o quê? Aquela vestezinha branca até o final. O corpo da pessoa mesmo, a pessoa não... Tá entendendo? E pra dizer que eu não vi a mão de Cristo, pra dizer que eu vi só a mão dele, entendeu? É outro detalhe de outro sonho que eu tô me lembrando aqui, entendeu? A mão dele é tão linda, tão maravilhosa. E é da cor. E como ele andava muito, Cristo ele andava muito aqui na terra, né? Ele andava muito aqui na terra pregando o evangelho no sol quente, né? Vocês sabem que ele andava em aldeia, no meio do mundo. Não era de moto, não era de bicicleta, não era de cavalo. Até um jumento que ele pediu para entrar na cidade para se cumprir o que tinha escrito, ele pediu emprestado. Depois ele mandou devolver, entendeu? Então, se ele andava a pé, ele não andava de carro, então ele era o quê? Queimadinho do sol, entendeu? Não era o restante do corpo dele, porque tinha as vestes, né? Onde tem as nossas vestes? Você vê que a cor do nosso corpo fica transformada. Fica diferente da onde a gente pega sol, entendeu? Expliquei pra vocês nessa parte aí, né? Então, por eu ter visto a mão dele diferente da cor do que eu vi o corpo dele. Porque eu já vi o corpinho dele, um detalhe do corpo dele, como no arrebatamento eu vi a corzinha do rosto dele transformada, entendeu? É bem branquinha, né? Então, assim. Vi as mãos dele também branca, entendeu? E também, nesse sonho que eu tô falando da mão dele, eu vi o corpinho dele bem branquinho também. Vi também, porque, meus amores, eu tive outro sonho com ele, do jeito que ele foi crucificado, ele todo sujo de sangue. Só que quando eu corri para abraçar ele, ele se limpou. Da onde eu encostei nele até embaixo, ele se limpou, para que eu não me contaminasse com o pecado do mundo que estava sobre ele. É só vocês entenderem as Santas Escrituras. E eu solto os meus sonhos, tudo eu solto os meus sonhos para vocês em detalhe, ainda mostro as Santas Escrituras para vocês. Deixa eu continuar aqui, né? Porque eu solto o sonho e ainda solto os detalhes. Ó, quando eu tirei a vista dos anjos, eu olhei para aquele canto, não existia mais. Eu olhei para o céu, eu olhei para a destruição, vi uma pessoa subindo daquela destruição ao céu, né? E ele estava todo transformado, entendeu? Ele estava subindo de roupa e tudo, né? Então, aí, meus amores, sabe o que foi que eu fiquei? Quando eu tirei a vista daquele homem, eu já estava na porta de um ônibus, o ônibus todo amarelo. Tanto por dentro como por fora. E eu ia em pé dentro desse ônibus. Tinha uma mulher, parece que tinha um menino, e tinha um homem, que era o motorista, que ia conduzir nós, ia levar nós. Meus amores, eu tenho certeza, é porque eu conto o sonho e eu paro para contar os detalhes para vocês do sonho. Nesse ônibus, eu tenho certeza que vai levar um horror de gente dentro. Olha o que foi. Olha a quantidade de pessoas que foi, bem pouquinha pessoa. Por quê? Porque não aceita o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, não se santifica. Tem muitas pessoas que aceitaram, mas não estão caminhando com vontade, não estão caminhando de acordo com como está escrito nas Santas Escrituras. Tem as Santas Escrituras, mas não põe ler, mas não põe em prática. Por que adianta eu ler e eu não viver o que está escrito? Quando Cristo vir, pode ter certeza que eu nem pro céu eu vou, se eu não cumprir tudo que está escrito aqui, entendeu?
E é tão simples, é só união e santificação que ele nos pede. União e santificação. Se eu sou uma pessoa unida, sou uma pessoa boa, como é que eu vou fazer o mal ao meu próximo? Jamais. Por isso, até nisso aí se cumpre o que Jesus disse assim, amai o seu inimigo. Como é que eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa que eu tenho união, como é que eu vou odiar o meu próximo? Odeio não. Não consigo odiar. Eu sou o tipo de uma pessoa que as pessoas me fazem assim, me desejam mal, às vezes não faço nem nada com elas, mas elas têm raiva de mim, elas me odeiam. E eu não. Não consigo odiar essas pessoas, nem tão pouco ter raiva delas. Muito pelo contrário, eu oro e intercedo por essas pessoas também. Entendeu? Intercedo pelas pessoas do mundo inteiro, por todas as nações, assim, as nações que eu conheço, né? Mas quando eu oro, quando eu falo de todo o povo do mundo, Deus sabe que eu tô colhendo todos eles, entendeu? Porque pra mim, todos nós somos um povo só, entendeu? Pra mim, no meu entendimento, como tem escrito aqui, porque Deus disse assim, eu sou pai de todos. Quando ele fala que ele é pai de todos, ele já não botou, Israel, por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Ele diz que ele é pai de todo o povo que vive na terra. Então, ele não botou dizendo que era só pai do povo de Israel, que era só pai do povo das 12 tribos. Não, ele falou que ele é pai de todo ser humano que habita na face da terra. Então, se pronto. Ele disse assim, eu sou o vosso Deus, Deus de todos. Quando ele falou que é Deus de todos, então, se pronto, ele é Deus de todo o povo que vive na face da terra. Quando ele falou que ele é pai de todo o povo que vive na terra, então, já não tiro nenhum. Por isso que eu oro principalmente pela nação de Israel, porque é ela mesmo que vive direto na terra, porque eles são um povo diferente dos outros povos, entendeu? Eles têm mais respeito por Deus do que as outras nações, entendeu? Tá aí. O meu país, ele o quê? Em carnaval ele faz o quê? Eles blasfemam contra o Deus de Israel, eles blasfemam contra o Cristo que foi crucificado na cruz do Calvário, lá em Israel. E eles têm o quê? Eles amam, eles vão para a igreja, mas eu não consigo entender por que eles fazem isso, né? Então, tá certo que isso é uma festa, não sei o quê. Meus amores, por mim nem existia isso, entendeu? Mesmo que tu quer que tire esse carnaval, meus amores, por mim não era para existir, entendeu? Esse dinheiro que gasta em carnaval era para ser gastado em quê? Justamente com aquelas pessoas mais necessitadas, aquelas pessoas que têm precisão, que a gente vê que tem tanta gente que tem precisão e gasta rios e rios de dinheiro para blasfemar contra Deus. É para blasfemar contra Deus e procura cada vez mais o que? Castigo para a humanidade, entendeu? É verdade, eu não posso me calar. Deixa eu terminar o sonho para me contar aqui. E, meus amores, quando eu tava na porta desse ônibus, que eu entrei nesse ônibus, aí, meus amores, eu olhei pra frente do ônibus, era só água. Só tinha água na frente desse ônibus, muita água, e era água do mar. Água do mar bem paradinha, né? Como se o mar tivesse vindo com aquela fúria, tivesse acabado com tudo, tava bem paradinha, né? E eu dentro desse ônibus, mas essas três pessoas, né? 4 comigo. E tinha uma pista que o ônibus ia passar por cima. E lá na frente uma curva e uma correnteza. E a correnteza era forte, né? Passando por cima da curva. Só que não era muito forte. Não era, assim, a correnteza não era assim muito... Assim, a pista não estava muito funda, mas estava com a correnteza lá na curva. E a pista estava cobertinha d'água, entendeu? Mas não era aquelas coisas fundonas, não, que dava pra ir passar, era assim, como se fosse assim, só coberta, tá entendendo? Um palma coberta, tá entendendo? E eu olhando pra aquela arrumação ali, né, eu peguei e disse assim, fala, meu Deus do céu, nós vamos morrer quando nós chegar ali. Eu dizia 2 vezes dentro do ônibus. E nós ia passar, chegar lá, não foi determinado. Quando eu chegava lá, eu descia do ônibus, o pessoal descia do ônibus, a mulher, o motorista, esse menino, e eu pegava nas minhas mãos umas folhinhas verdes. É esperança, é coisa boa. Umas folhinhas verdes, era como se fosse para fazer um chá pro menino que tinha descido do ônibus, parece que tava passando mal. Eu ia fazer um chá para ele. E o motorista, aqui atrás era uma janela, umas cadeiras. Tô dizendo que tava esperando gente, é só vocês meditar. Porque esse ônibus era para ter trazido lotado de gente. E tinha umas cadeiras, tinha umas mesas. E o motorista desceu do ônibus, né? E ele se sentou. Ele desceu do ônibus, ele se sentou na cadeira, puxou a cadeira, encostou a cadeira na parede, se sentou e ficou bem à vontade. E ele começou a beber, mas ele começou a beber e beber muito. E eu angustiado, meu espírito angustiado, porque nós ainda ia voltar para a destruição. E nós ia voltar para aquele canto que tinha acontecido aquele horror de coisa, entendeu? E a minha preocupação, porque ele estava bebendo, eu disse, como é que nós vamos descer? Como é que nós vamos para aquele canto, passar
porque eu me apavorei por causa do caminho, que era horrível, né? E eu fiquei imaginando, ele vai beber, quando ele for pegar o ônibus, nós vamos morrer dessa vez agora. Os meus pensamentos só eram esses, entendeu? Eu me acordei tão angustiada, eu chorei tanto, eu disse, eu não consigo, eu disse assim, Jesus, eu não consigo soltar, não. E o versículo que ele me deu, aí que eu morri de chorar. Eu lendo o versículo, aí que eu chorava, eu me lembrava dos detalhes do sonho e eu começava a chorar. O dia da vinda dele com uma grande destruição. Mesmo tem essas escrituras, tem, vou ler para vocês agora. Quando eu sonhei esse sonho, o primeiro versículo que ele me deu para me soltar, é o que eu vou soltar para vocês agora. As trombetas vai ser tocada no céu e Cristo vai tirar um povo da terra. Mas não é como vocês imaginam, não. Ai, vai só sumir. Vai sumir mesmo, vai sumir um povo da terra. Como eu vi que sumiu, já que o homem sumiu com roupa e tudo, né? Então vai sumir, desaparecer mesmo da terra, né? Então, como como Cristo mandou eu soltar esse versículo aqui, é ele que eu sempre solto nesse sonho. Sempre quando eu tiro, só que eu me lembrei dos outros detalhes. Quando eu vi um fogo, eu peguei. Quando eu peguei um anjo que tem um poder sobre o fogo, foi a primeira vez. Aí eu peguei, me lembrei, o anjo que eu vi. Eu me lembrei assim, né? Quando eu me acordei, eu me lembrei assim, quando eu li o livro do Apocalipse, que eu vi o anjo que tinha um poder sobre o fogo, aí eu peguei assim, então aquele anjo que apareceu pra mim no sonho, que eu vi aquela visão dele queimando, então esse anjo tá escrito nas Santas Escrituras. Aí eu solto pra vocês, como eu soltei pra vocês. Quando chegou na parte do anjo, eu soltei essa parte também pra vocês, entendeu? E como eu encerrei o sonho pra vocês, né? Outro detalhe também que eu prestei bem atenção nesse sonho. Um bocado de, assim, umas mesas, umas cadeiras, tudo esperando gente. É que se cumpre, ou algo que também que eu vou mostrar pra vocês que tá escrito. Depois eu falo do detalhe desse sonho, dessas cadeiras dessas cadeiras e desse ônibus que era para vir lotado e dessas cadeiras que era para estar tudo cheio de gente. Não tinha, só tinha o quê? 3 pessoas, fora as que estavam lá, né? Então, não era também muita não, né? É porque eu gosto de explicar as coisas a vocês, mas para vocês entenderem o sonho, entender igual eu entendo, né? Quando eu me acordei, a primeira coisa que Cristo mandou eu soltar para vocês foi esse versículo. E eu soltei e solto para vocês, ó. O grande dia do Senhor. O grande dia do Senhor. É o dia da vinda dele, né? Presta atenção. Ó. O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o valente. Vocês entenderam, né? Que está bem pertinho desse dia. De acontecer esse dia, né? Continuando aqui. Aquele dia será um dia de indignação. Vocês estão vendo aí? Um dia de indignação, dia de tribulação, dia de angústia, dia de alvoroço, dia de assolação, dia de assolação, e dia de trevas e de escuridão, a vinda do Senhor. Dia de nuvens e de tensas trevas, dia de trombeta, vocês estão vendo aí? E dia de alarido e dia de trombeta e dia de alarido contra a cidade fortificada e contra as torres altas. Encerrei aqui para vocês esse versículo. Li 3 versículos para vocês. Aqui é Sofonias 14, Sofonias 1 e o versículo 14, o versículo 15 e o versículo 16. Li 3 versículos porque Deus mandou soltar pra vocês. É o dia da vinda dele. Vai ser desse jeito que eu vi aí no sonho, entendeu? Grande destruição. Ai, meus amores, o que é que eu tenho pra dizer pra vocês? Quando eu me acordei desse sonho, né? Eu disse assim, Senhor, eu vou soltar. Aí ele me deu o versículo, eu soltei pra vocês, né? E aqui tá dizendo aqui assim, ó. Vou soltar pra vocês outro sonho que se refere justamente a isso aqui. Vou soltar um sonho que está falando justamente sobre esse versículo aqui, versículo 16, ó. Eu sonhei, Cristo apareceu para mim em sonho, né, me mostrando detalhes de algo que vai acontecer contra a cidade fortificada e as torres altas, presta atenção. Eu sonhei que eu tava assim, eu tava num canto, e quando eu olhava para um prédio, eu avistava Jesus em cima do prédio. Eu avistava Jesus em cima do prédio. Eu avistava Jesus em cima do prédio.
Eu avistava Jesus em cima do prédio, ele estava igualmente, ele estava com os discípulos aqui. Com essa roupa aqui da cor de vinho até embaixo e com aquela outra manta por cima, né? Que a manta que fizeram, como é que chama? Na morte, no dia que ele foi crucificado, não fizeram, como é que chama? Tocaram sorte, né? Os burros, sei lá o que foi que fizeram, por causa da manta dele, né? Porque eles queriam rasgar a manta dele. Aí eles foram trocar o que? Sorte pra quem ficaria com a manta dele, né? Então, aí, meus amores, é o que eu tenho pra dizer pra vocês. Na hora que eu avistei ele desse jeito, eu avistei ele, ele tava segurando algo assim, ó. Não tem não tem um forro do prédio lá em cima, a cobertura do prédio, né? Não tem os 4 cantos do prédio, ele tava em cima de um canto do prédio. E ele tava lá em cima do canto desse prédio com algo assim na mão, ó. Na hora que eu fixei a vista nele, aí eu me acordei. Aí, meus amores, o que é que eu tenho pra dizer? Preste atenção, vocês que moram em prédio. Preste atenção, vocês aceitam Jesus. Porque o que está escrito vai se cumprir. Por isso que eu chamo vocês